Olá! Nossa aula de hoje é sobre a utilização da comunicação como uma ferramenta na gestão de conflitos. Bem, os equívocos no processo de comunicação, eles podem resultar em conflitos interpessoais. Por outro lado, uma comunicação bem feita e utilizada de forma correta pode ser uma ferramenta poderosa na gestão de conflitos organizacionais. Então vamos estudar a comunicação como ferramenta principalmente na gestão de conflitos. A comunicação faz parte do contexto emocional e, sabendo disso, o gestor pode utilizá-la a seu favor, ao conhecer a sua equipe, entender suas necessidades e propósitos e analisar quais os meios mais adequados para conseguir atingir o máximo de pessoas. Fazer isso, ele perceberá que até mesmo os conflitos são formas de comunicar, como um jogo de ação e reação que resulta em consequências. Essas consequências elas podem ser funcionais ou disfuncionais. Enquanto as funcionais trazem melhorias ao ambiente, as disfuncionais, acabam por destruir o clima organizacional. O gestor, então, sabendo disso, ele pode aproveitar essas situações como um meio de melhorar o ambiente e fortalecer sua equipe, procurando sempre transformá-los em funcionais. Um gestor de pessoas que consegue utilizar as situações de conflito como aprendizado para a sua equipe, ele terá mais sucesso nas próximas mediações. Como estratégia de administração de conflito, ele pode fazer com que as pessoas consigam enxergar o conflito como algo bom, que traz crescimento pessoal e aumenta a coesão do grupo e a autoconfiança das pessoas envolvidas, porque elas se sentem bem depois da resolução do conflito. Todavia, é muito importante que seja feita uma análise quanto à intensidade do conflito, antes de se aplicar qualquer uma dessas estratégias. Se analisarmos bem, podemos perceber que os conflitos geralmente nascem de situações simples e que com grandes chances de serem contidas ou mediadas a tempo de evitar que o problema se agrave, que o problema fique maior. Isso pode ser feito, então, por meio de estratégias de gestão de pessoas e de conflitos. Quando se fala em estratégias de gestão, é importante entender que, em todas as áreas, o profissional estará lidando com pessoas. Então, ter habilidade para esse tipo de ação é um diferencial competitivo. Afinal de contas, uma empresa é composta por dezenas de pessoas. Hoje, para uma empresa se manter no mercado cada vez mais competitivo, ela precisa se destacar com um diferencial. Os diferenciais técnicos, promocionais e publicitários são mais simples de se obter, porque eles estão ligados a questões mais objetivas. No entanto, quando se tratam de pessoas, a situação passa a ser outra. Trabalhar com diferenciais relacionados a competências comportamentais é uma tarefa que exige muita preparação. E, ao contrário dos demais, não garante o sucesso, porque se trata de algo subjetivo. Quando tem um bom conhecimento sobre as questões de subjetividade humana, um gestor de pessoas ele consegue obter mais vantagens no planejamento das estratégias de mediação. E isso ajuda na elaboração de uma análise mais profunda sobre o perfil de cada funcionário e na criação de técnicas que facilitem a coesão grupal e o cumprimento das metas, consequentemente. Por outro lado, a comunicação falha ou insuficiente contribui para a ocorrência de problemas mais graves. De acordo com Robbins, ele exemplifica na sua obra de 2005 isso, afirmando que as pessoas inteligentes, trabalhando em conjunto, às vezes fazem coisas idiotas. O autor, na realidade, ele se refere a 2 casos de desastre com ônibus espaciais da NASA. A investigação de um deles sobre a explosão da Challenger em 86 revelou que durante vários meses, vários engenheiros estavam preocupados com a possibilidade dos anéis de vedação apresentarem problema durante o lançamento, devido à baixa temperatura. Mas eles não conseguiram levar esse receio adiante, porque alguns processos dentro da NASA não permitem que esse tipo de comportamento ocorra. Dessa forma, a mensagem não chegou até o ponto onde deveria,
e, consequentemente, ocorreu o desastre, né? Outro caso também é o da Colômbia, em 2003, que as falhas causaram desastre, que causaram desastre, né? Elas foram apontadas várias vezes por alguns engenheiros, mas sem sucesso. Então, esses problemas de comunicação interna não são exclusividade da NASA, né? Todas as empresas de pequeno, grande, médio porte podem enfrentar falhas de comunicação e enfrentam, né? Cotidianamente, muitas vezes desastrosas, né? E gerando problemas para a organização. É por isso que precisa ser contínuo o trabalho de compreender e buscar melhorar sempre a comunicação no dia a dia, não somente nas organizações, mas também na questão individual, né? Dessa forma, aperfeiçoar a comunicação pessoal automaticamente melhora também a comunicação do grupo. Mas o que é um grupo? Vamos ver o conceito de grupo. Em linhas gerais, a palavra grupo ela faz referência à reunião de dois ou mais indivíduos, né? Que interagem em prol de um objetivo comum. Os grupos eles podem ser formais, definidos por uma estrutura de organização e com atribuições de trabalho direcionadas em função de metas estabelecidas, né? E informais, que nascem das alianças que se formam naturalmente dentro do ambiente do trabalho, né? De acordo com Robbins, os grupos se subdividem ainda em outras categorias: grupos de comando, de tarefa, de interesses e de amizades. Os de comando e de tarefa, em geral, são formais, né? Enquanto que os de interesses e amizades eles se encaixam nos grupos informais. Os grupos de comando são determinados pelo organograma da organização. Então, são pessoas que se reportam diretamente a um chefe, a um executivo, um gerente geral, né? Ou um grupo de gerentes setoriais de uma empresa. Por exemplo, né? Já os grupos de tarefas, estão também determinados pela organização, né? São formados por pessoas que se reúnem para executar uma determinada tarefa. Já os grupos de interesses surgem quando algumas pessoas com objetivo comum se unem para alcançá-lo. É o caso, então, da reivindicação de uma melhoria em um determinado setor de trabalho, por exemplo. Já os grupos de amizade se formam por afinidade. São, então, alianças sociais que geralmente extrapolam até o âmbito do ambiente de trabalho. Os grupos informais e as interações sociais que provocam acabam por interferir no ambiente de trabalho. Robbins demonstra alguns motivos pelos quais as pessoas formam grupos. Um dos motivos é a segurança, status, autoestima, associação, poder ou até mesmo alcance de metas. Ainda segundo o autor, as estruturas variáveis também podem definir um grupo, servindo para modelar o comportamento de seus membros. Então, elas costumam estar divididas em 5 tipos, né? Primeiro, papéis. Todos os indivíduos de um grupo desempenham um determinado papel e o seu comportamento varia de acordo com ele, criando uma identidade em relação aos demais. A expectativa por esse papel ocorre através dos estímulos recebidos, também daquilo que os outros esperam da atitude de cada um. Porém, esse perfil, né, está suscetível a enfrentar conflitos quando a pessoa assume vários papéis que acabam provocando problemas entre si. Como, por exemplo, um executivo que age da mesma forma em casa, com os filhos e a esposa, e na empresa, do que como ele age na empresa com seus liderados. Segundo as normas, todos os grupos estabelecem normas que são padrões aceitáveis de comportamento compartilhados por todos os membros. Essas normas são únicas para eles, né? Status é motivador e passa a sensação de poder, e por isso torna-se um fator importante para a compreensão do comportamento humano. O grupo com mais status dentro da organização ele tem alguns privilégios, né, que os outros grupos não têm. Então, quem faz parte de um grupo com status tende a ser mais assertivo, mais autoconfiante. O quarto é o tamanho do grupo. O tamanho do grupo afeta seu desempenho. As evidências mostram que grupos menores eles têm mais eficácia na realização de tarefas, enquanto os maiores conseguem resultados melhores na resolução de problemas. E quinto e último, a coesão, que é o grau que leva os membros a se sentirem atraídos entre si e se motivarem a permanecer fazendo parte do grupo, né? Segundo Cohen,
é natural que as pessoas se aproximem de quem elas consideram atraentes e se afastem daquelas que lhes parecem desagradável. É isso que faz formar o grupo, né? Cada um com suas afinidades comuns. Para o autor, quanto mais interação, maior a probabilidade de as pessoas desenvolverem sentimentos positivos mútuos. E quanto maior esses sentimentos, mais elas interagem. Por outro lado, quando ocorrem fortes diferenças de valores, as pessoas tendem a evitar o contato para não entrar em conflitos. Ao saber mais sobre como funcionam as relações humanas de trabalho, a formação de grupos e os motivos pelos quais eles são formados, é possível, então, passar a relacioná-los como uma comunicação interpessoal, né? A forma como os integrantes de grupos se comunicam e se relacionam entre si devem ser levados em conta, então, pelo gestor. Vamos ver as funções da linguagem. De acordo com o senso comum, a linguagem serve para comunicar. E como já vimos anteriormente, não nos comunicamos apenas por via oral, mas também por atitudes, gestos, modo de vestir, acessórios e os espaços que frequentamos. Além disso, a linguagem se faz necessária no ambiente de trabalho, na orientação ou mesmo na transmissão de informações, né? Nós podemos, por exemplo, cumprimentar um colega somente com aceno, mas para pedir uma informação nós vamos ter que utilizar a palavra escrita ou falada, né? Então, entender como funcionam os processos de linguagem ajuda a pessoa a tomar mais cuidado com suas formas de expressão. Às vezes, por exemplo, o emissor não se dá conta que se exprimiu mal ou que algumas partes da mensagem foram perdidas durante o discurso, né? Confundindo e gerando mal-entendido. Nesse caso, se o emissor tiver conhecimento sobre o funcionamento da linguagem, ele poderá retomar o discurso de uma nova forma para que o outro compreenda melhor. Martinelli e Almeida afirmam que para um bom relacionamento no trabalho, a comunicação é fundamental, mas deve ser trabalhada e aperfeiçoada para evitar mal-entendidos, conversas inúteis, pensamentos superficiais e resultados insatisfatórios. No processo de gestão de pessoas, o líder pode utilizar os conhecimentos que tem sobre a formação de grupos e também sobre a linguagem para elaborar as estratégias de mediação e gestão. Já para gerenciar os conflitos, por exemplo, né, ele pode aplicar o uso de metáforas, de dinâmicas de grupo e outras estratégias que fazem com que as pessoas se expressem por meio da linguagem. Se o gestor compreender que a comunicação eficaz traz satisfação para o trabalhador, ele terá então grandes chances de alcançar o sucesso em seus processos de mediação. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.